Vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós estamos com o nosso Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 8, No Plano dos Sonhos, e capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. No nosso encontro anterior, nós estudamos o capítulo número 6, Oração, e capítulo número 7, o Socorro Espiritual. André Luiz, então, saía então do centro espírita junto com Alexandre, um instrutor, acompanhando então aquela família, né, a mãe com 2 filhos, e deu uma atenção especial ao filho, que era casado, e ele tinha ali um desequilíbrio no campo sexual, né? Então, acompanhado por obsessores também e tudo. Eles foram então até a casa desse jovem, e aí então nesse capítulo 6 da oração falava exatamente da importância, né, da manutenção, né, do pensamento equilibrado, do pensamento elevado dentro do lar, criando um campo de proteção vibracional para todos aqueles que convivem nesse ambiente. E aí então esse jovem entrando nesse local, os obsessores então não o acompanharam. E aí Alexandre chamou a atenção que a esposa dele, Cecília, era uma pessoa com valores bastante depurados, pessoa que vivia os preceitos cristãos com bastante sinceridade. Então, da parte dela, ele então recebia essa proteção dentro do lar. Quando ele chegou em casa, ela já estava deitada, já estava adormecida, e então Alexandre, acompanhando André Luiz, adentraram então no quarto da família, né, e nesse quarto viram então ali a jovem em desdobramento, em emancipação. E nesse desdobramento, André Luiz então, Alexandre então conversava, né, com essa pessoa, né? Só um instantinho, pessoal. Então, nesse encontro, Alexandre chamava atenção para a condição física desse jovem, né, que tinha ali os seus aqueles micro-organismos, né, que causavam tanta perturbação no seu cérebro e, por consequência, na sua mente também. E aí então o jovem adormecido, a sua esposa em desdobramento fez então ali, o envolveu magneticamente e foi percebendo, né, uma certa tranquilidade que ele foi adquirindo a partir do momento em que ele começou a absorver esses fluidos mais depurados que ela emanava em direção a ele. Aí então, observando então esses cuidados, né, o que chamou a atenção aqui também nesse capítulo foi o comentário de Alexandre, dizendo que embora esse jovem estivesse protegido nesse ambiente, a proteção não era gerada por ele, mas pela esposa. E ele precisaria, nesse caso, criar, né, ou promover essa transformação para que ele se protegesse e não se dependesse da proteção alheia, né? Depois aqui no capítulo, eles saíram então, né? André Luiz perguntou, Alexandre perguntou se André Luiz teria tempo, né, de acompanhá-lo em outras tarefas, e aí então André Luiz afirmou que poderia continuar mais um tempo com ele, e aí então eles caminhavam pela rua, né, observando a movimentação, principalmente dos desencarnados, já que era de madrugada, e aí então no meio do caminho ele acabou encontrando, né, uma conhecida, a senhora Justina, que com grande aflição pediu ajuda para Alexandre, dizendo que o filho estava ali às vésperas de uma desencarnação por causa de um AVC, de um aneurisma, né? E aí então Alexandre, rapidamente com André Luiz, foi até lá, né? Antônio era o filho dela, ele estava inconsciente já, e devido à grande perturbação que ele sofria, com pensamentos desequilibrados, com muita agitação, Alexandre então mentalmente solicitou apoio e acabou convocando, vamos dizer assim, um outro grupo de trabalho, o grupo do irmão Francisco. 8 pessoas foram até lá e ajudavam então no tratamento desse paciente, né? Um encarnado
em desdobramento foi solicitado também para poder emanar um pouco, né, dos fluidos para ajudar nessa transformação, e eles conseguiram dissolver aquele trombo que se encontrava ali quase provocando esse AVC. E aí então o Alexandre avisou então para essa senhora, já que ela pedia ali uma pequena uma extensão do tempo de encarnação do filho, para que ele resolvesse questões de família. O Alexandre então informou que ele teria pelo menos ali 5 meses a mais e teria que aproveitar muito bem esse tempo para resolver essas questões. Então esse Antônio então depois ele acordou, ele tinha ali por volta de 70 anos mais ou menos, já era viúvo há 20 anos, e aí então as filhas em casa também com grande preocupação. E aí um ponto interessante que Alexandre comenta é que no momento em que todos os encarnados, né, provocam aquele alvoroço todo com todas as suas preocupações, os desencarnados já trabalharam em benefício do doente, né? E aí depois, acabado esse tratamento, André Luiz então seguiu junto com o grupo para fora da residência e começou então a conversar com o irmão Francisco sobre a natureza do trabalho que aquele grupo realizava. E aí então o irmão Francisco dizia que são muitos os grupos que atuam aqui junto aos encarnados, principalmente durante a noite, e cada grupo tem ali, podemos dizer assim, uma certa especialização. Uns atendendo, como era o caso do irmão Francisco, atendendo pessoas com doenças graves ou já na condição de moribundos, próximos à desencarnação. E aí, né, nós comentamos sobre outros exemplos, né, grupos que trabalham, por exemplo, com pessoas que estão ali na iminência de um suicídio ou de um aborto, ou que passam por uma doença, ou que precisam de uma ajuda, de um aconselhamento, enfim, vários grupos que atuam aqui junto a nós, né? E a parte final, irmão Francisco comenta que nesse momento em que os doentes se encontram, né, com essa gravidade, é quando eles ficam mais suscetíveis ao auxílio, porque enquanto estamos saudáveis, a nossa mente fica focada aqui no mundo material e pouco importamos com o mundo espiritual, mas nesse momento de maior fragilidade é quando nós voltamos então o nosso pensamento para o plano espiritual pedindo essa ajuda, e essa ajuda, claro, ela sempre chega, né? Então, esse aqui é um pequeno resumo desses 2 capítulos que nós estudamos, o capítulo 6, a oração, e o capítulo 7, socorro espiritual, e aqui agora nesse capítulo 8, no plano dos sonhos. Então vamos a ele. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre, afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Então eles se dirigiam para uma reunião que trataria, né, dos problemas da mediunidade, do psiquismo, e aí então o irmão Francisco solicitou ali, né, a permissão para trazer outros encarnados também na condição, né, de desdobramento para participarem desse estudo. E aí é interessante a coincidência, né, que nós estamos estudando lá no Livro dos Espíritos exatamente o sono e os sonhos, mostrando, né, os recursos que o espírito dispõe para interagir no plano espiritual para o seu aprendizado, para tratamento ou mesmo para realizar ali as suas intenções, né? Então, aqui teremos então a participação desses encarnados, né? O Brás colocou, né, trabalham em nosso favor diuturnamente, né? E infelizmente, né, Brás, acabam encontrando uma grande resistência. Eles trabalham em nosso favor, mas somos nós que criamos os obstáculos, né? Muitas vezes pela nossa ignorância dessa realidade ou pela nossa indiferença, pelas nossas tendências, né? Então seria muito mais proveitoso esse auxílio se nós também colaborássemos com eles, né? Mas somos nós que criamos o problema e ainda dificultamos o tratamento. Mas vamos em frente. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje
preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na Terra, né, para a preparação. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais instrutivos. Então aqui um esclarecimento importante que Alexandre oferece a André Luiz, que o grupo de médiums que trabalham na instituição muitas vezes precisam de orientações mais profundas, orientações mais específicas, né? Então, enquanto os encarnados fazem seus estudos, né, a partir do entendimento e do conhecimento de que dispõem, os desencarnados, então, convocando esses médiums, né, através do desdobramento, trazem outras orientações. Então, esse tipo de orientação é feito em grupos mediúnicos, né, quando nós estudamos aqui, nesse caso de André Luiz, nós focamos, obviamente, a nossa atenção nos trabalhos realizados dentro das instituições espíritas. Mas nós podemos imaginar tudo o que acontece pelo mundo afora, em qualquer ambiente onde exista um trabalho voltado para o bem, que tenha a atenção do mundo espiritual. Então nós podemos imaginar a quantidade de religiosos católicos, de religiosos evangélicos que são convocados durante a noite para receberem orientações para educar espiritualmente, né, aqueles que participam, né, daquela comunidade, daqueles estudos, daquela religião. Então, são trabalhos assistenciais. Muitas vezes nós temos profissionais que não estão vinculados necessariamente às religiões, mas são chamados para receberem orientações dentro do campo jurídico, dentro do campo político, administrativo, científico, educacional. Quantas vezes isso acontece? Então, é importante nós lembrarmos sempre exatamente esse cuidado, quando ele coloca: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionarem com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos, né? Então, lembremos sempre, né, que essa movimentação do plano espiritual, ela não é exclusiva para médiums, tampouco exclusiva para espíritas. Ela sempre visa a evolução do nosso planeta através desse intercâmbio com o mundo espiritual. Então, se os espíritos não encontram acesso aos encarnados através do recurso mediúnico, é feito simplesmente através da comunicação direta com esses espíritos, embora eles não tenham conhecimento claro, não saibam, né, que participaram, né, tudo isso fica naquela condição de sonhos, naquela condição de ideias confusas, mas absorveram a essência daquilo que foi transmitido. Então é importante nós sempre pensarmos nisso. O mundo espiritual está sempre muito próximo a nós, da mesma forma também que negativamente as coisas também acontecem. Quando nós temos ali determinadas tendências, determinados comportamentos, através da emancipação, nós também vamos ali junto com os espíritos inferiores que acabam minando os nossos projetos e nos colocando numa condição mais dependente ainda dessa influência, né? E continua: e como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva,
jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta, né? Então, uma observação curiosa, né? Porque nós que participamos dessas orientações que chegam do plano espiritual, nem sempre nós estamos prontos, né, durante aquele momento de descanso, de ter um sono tranquilo, para facilitar essa emancipação e, consequentemente, a participação junto a esses grupos no plano espiritual. Então, o mínimo que conseguirem prestar atenção e participarem de uma forma mais ativa dessas reuniões já vai ser um lucro. Seria o ideal, né, que todos aqueles que fossem convocados, que fôssemos, né, convocados, levados, né, porque os espíritos vêm até nós, nos auxiliam no nosso desdobramento, nos conduzem a essas reuniões, depois nos trazem de volta. Aquela coisa bem maternal mesmo, né, feita para um estudante naqueles anos iniciais de estudos, né, na condição de crianças. Então, Divaldo mesmo, né, e Chico comentam sobre as diversas vezes que tanto Emmanuel como Joana de Ângeles ou outros espíritos vão até eles, ajudam nesse desdobramento através da aplicação magnética e depois os conduzem para determinados ambientes no plano espiritual e os trazem de volta. Assim como também Dona Ivone do Amaral Pereira, né, falava para nós sobre as várias vezes, né, que os espíritos, Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ia até o local onde ela estava dormindo, ajudava ela no desdobramento e levava ela para algum ambiente. Então, assim, sempre há essa interação e essa participação dos espíritos. E a mesma coisa acontece conosco. Embora não tenhamos, assim, essa capacidade mediúnica que esses espíritos têm, né, que esses nossos trabalhadores tiveram, né? Bom dia, Arnaldo. Muitas vezes não temos quase nada comparado com o que eles fazem. Os nossos orientadores nos conduzem sempre para esses trabalhos de esclarecimento no plano espiritual. Algumas vezes, né, não necessariamente tratando de situações que dizem respeito a um trabalho de grande porte em nome da caridade, mas algumas vezes é uma conversa pessoal para tratar de questões pessoais, questões de resoluções que nós temos que tomar, mudança de comportamento, harmonização de ambiente, tudo isso que são questões pessoais. Então os espíritos vão expandindo cada vez mais essas orientações, conforme nós também vamos nos mostrando mais capacitados para outras tarefas. Então aqui, grupo que trabalha no campo da mediunidade. Então, podemos encontrar outros grandes trabalhadores, imaginarmos, por exemplo, quantas vezes Divaldo e Chico, que são duas referências, o próprio Kardec na sua época, em desdobramento, era chamado para grandes conferências no plano espiritual para tratar de questões de grande relevância para o espiritismo aqui no nosso mundo físico. Imaginar Kardec numa assembleia no plano espiritual, por exemplo. Algumas imagens nós encontramos, né, de alguns artistas no meio espírita montam essas imagens, né? Então, enquanto uma reunião acontece, aquela grande assembleia de desencarnados próximos, né? Espíritos, por exemplo, né? Imaginar Kardec no meio de São Luís, no meio de Erasto, no meio de Fénelon e tantos outros, né? Vianney, que é outro grande espírito, Joana de Ângeles, que participou também da codificação, Emmanuel também estava junto. Então, vários outros espíritos que nós vemos apenas os nomes assinando os textos que são publicados nos nossos livros. Imaginar Kardec no meio de uma assembleia junto deles, conversando sobre qual era o próximo passo que deveria ser tomado para dinamizar os trabalhos na sociedade, que livro deve ser publicado, que tipo de comportamento ele deve ter diante da sociedade que reage dessa forma ou daquela forma, né? Então, tudo isso vai acontecendo. O Chico, quantas vezes deve ter sido chamado para as conferências lá no mundo espiritual para tratar dos trabalhos realizados no centro espírita, junto com os desencarnados que precisavam se comunicar, enfim. A gente vai abrindo cada vez mais assim a nossa imaginação para ver exatamente de que forma que o mundo espiritual interage conosco. E uma descrição bastante interessante também foi no livro Transição Planetária, psicografada pelo Divaldo, que falava sobre aquela tragédia, né, aquela grande catástrofe natural lá em Sumatra em 2004, né,
naquele momento, 2004 não, 94, né? Deixa eu ver, 94, 94. Naquele momento, não, 2004. Naquele momento, no livro, é relatado, por exemplo, que várias famílias são chamadas exatamente para ajudarem nesse processo de transição, recebendo espíritos que vinham de esferas mais elevadas, de planetas mais desenvolvidos. Então, para que eles pudessem reencarnar aqui, já que eles não trazem vínculos reencarnatórios, ou vínculos expiatórios ou provatórios com as famílias aqui do nosso planeta, então eles vinham como voluntários e seriam acolhidos em outras famílias. Nessa condição, então, esses espíritos que estavam encarnados, esses casais, eram então convocados no plano espiritual, participavam dessas reuniões para receberem exatamente essa proposta de receberem esses espíritos que tinham como objetivo, e têm como objetivo, a atuação aqui no nosso mundo visando a promoção social, a promoção jurídica, a promoção administrativa, moral também, espiritual, enfim, atuando em todas as áreas. Né? Então, por isso, aqui falando sobre os trabalhos que os espíritos fazem com os encarnados. Nem sempre os encarnados, mais uma vez aqui para a gente poder retomar o nosso raciocínio, nem sempre eles estão em condições. Tanto que nesse mesmo livro, no Transição Planetária, é relatado, se eu não me engano, é o Manuel Filomeno de Miranda que participa, eu não me recordo quem é o espírito que faz a narrativa da história, né? Mas ele lembra que em muitas dessas reuniões, espíritos que comparecem como emancipados, praticamente embriagados de sono, né? Por estarem ainda naquela perturbação, eles foram induzidos a essa emancipação, mas eles não têm essa facilidade de manter uma lucidez no plano espiritual. Então eles são carregados praticamente, eles ficam naquela condição de perturbação, aquela desorientação, né? Então recebem a orientação, absorvem aquele ensinamento, voltam para o seu corpo físico, para os seus corpos físicos, para continuarem dormindo, e quando acordam é aquele sono esquisito, aquele sonho estranho, não se lembram de nada, né? Então nem sempre nós temos essa facilidade. Algumas vezes nós somos convocados, intimados a emancipar, dependendo da situação. Outras vezes somos convidados, né? Então nem sempre a gente está ali em condições para participar de uma forma produtiva dessas reuniões. Continua aqui para nós, né? E sorridente acrescentou: contamos em nosso centro de estudos com número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de quando em vez há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nessa noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. E os irmãos que comparecem, indagui curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito de observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma a alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo,
o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-se-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então, aquilo que eu comentei há pouco, varia de espírito para espírito a sua lucidez, o seu entendimento, a clareza de pensamentos nesse momento de emancipação. Então, embora os detalhes não sejam observados, não sejam lembrados, quando nós acordamos aqui e retomamos as nossas atividades aqui no mundo físico, nós temos ali sempre aquela impressão, uma vontade, uma tendência, um impulso a determinado tipo de comportamento, uma esperança a mais, uma vontade. Então, sempre somos revigorados. E a mesma coisa, a gente sempre tem que lembrar que esse tipo de ação acontece de uma forma contrária também. No caso, por exemplo, de processos obsessivos, de influências negativas, muitas vezes o espírito em emancipação, ele tem ali o seu pensamento minado, as suas energias drenadas. Então é aquele caso de um indivíduo, por exemplo, que é obsediado, cada vez que ele retoma as suas atividades, ele volta mais desanimado, ele volta mais deprimido, mais angustiado. E muitas vezes até, nós lembramos sempre que nesses casos dos mais extremos, por exemplo, de suicídio, é um trabalho feito a longo prazo. Não é simplesmente uma decisão que é tomada de uma hora para outra. Então o indivíduo, vendo as circunstâncias que ele vai vivendo, ele vai perdendo cada vez mais o desejo de continuar aqui, na sua luta terrena. Somado a isso, vem ali sempre o seu pensamento sendo minado, fazendo com que a cada dia ele perca mais a esperança. Então nós temos esses dois caminhos, esses dois opostos, desde aqueles que nos motivam a seguirmos aqui as nossas atividades e recobrarmos as nossas energias, como também o contrário acontece em processos obsessivos. Nós veremos aqui nas obras de André Luiz casos dessa natureza. Vamos lá então. É lastimável, disse eu, valendo-me de uma pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento, onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito, mas no presente caso devemos atender a irmãos ainda encarnados,
que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a morada simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Pedro, inegavelmente, todo o templo de pedra dignamente superintendido funciona qual o farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Então aqui, antes da gente continuar essa explicação, vale a pena, né, quando ele diz que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito. E ele coloca, sem adesão do sentimento popular na esfera da crença viva, no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Né? E quantas vezes nós encontramos a nossa relação, como encarnados aqui, relação, né, com escolas religiosas, mas simplesmente vivenciando esse culto externo. Nós vamos cumprindo ali um protocolo social, nós vamos porque para nós é prazeroso, mas a essência do ensinamento ela não é vivida da forma adequada. Né? Então isso acaba dificultando cada vez mais o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento também. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedras em lares acolhedores de Jesus. Né? Então, vemos aqui essa importante transformação que nós gradualmente vamos vivenciando. Com o passar do tempo, quanto mais espiritualizados nós somos, mais espiritualizadas também se tornarão as instituições que nós temos aqui no nosso mundo. Kardec mesmo, lá na Lei de
Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é a contribuição que o Espiritismo pode oferecer para a transformação do nosso mundo. E os Espíritos disseram que uma transformação muito grande, porque será através desses princípios que nós mudaremos, transformaremos as nossas instituições. Então nós teremos, por exemplo, nos tribunais, não apenas um julgamento a partir da visão material, mas nós teremos ali, né, os tribunais aplicando leis para poder educar o espírito. Nós veremos hospitais, nós veremos escolas, não mais instituições, não mais empresas, que muitas vezes visam lucro, mas nós teremos ali, o objetivo dela vai ser exatamente educar o espírito, tratar o espírito. Nas nossas penitenciárias, por exemplo, não teremos apenas depósitos de criminosos, mas nós teremos ali a transformação dos princípios educativos dessas instituições para educar o espírito ainda na condição de delinquente. Exatamente porque esses princípios cristãos começarão de fato a serem vividos aqui no nosso mundo. Por enquanto nós temos, né, as crenças pessoais. E raramente nós aplicamos esses princípios, né, nas nossas instituições. Então, quando começarmos de fato a viver tudo isso, o nosso planeta, o nosso mundo vai realmente ser regenerado. Porque vai promover então essa restauração, e muito mais do que isso. Não apenas essas instituições, hospitais, penitenciárias, tribunais, órgãos de governo, nós teremos também as próprias igrejas. As próprias religiões também se transformarão, fazendo valer muito mais agora a educação do espírito do que simplesmente a ideia, né, de oferecer aquela doutrina de prosperidade. Então nós veremos as próprias instituições mais espiritualizadas também, porque pode até parecer um contrassenso. Olá, Andréia. Falarmos que muitas instituições religiosas não são espiritualizadas, e de fato não são. Porque falar sobre o Evangelho, aplicar os rituais, não significa espiritualização. É apenas ali um ritual. É aquele ritual que ele é aplicado todos os dias, as pessoas repetem todos os dias, as pessoas frequentam todos os dias, mas muito pouco isso afeta o espírito. E aí então eles vão entender que vale muito mais as instituições de fato, não como uma instituição humana, mas como uma escola do espírito, onde ele vai lá, se vê como espírito, entende a sua realidade e não mais vive em função de fantasias. E até mesmo os próprios centros espíritas também passarão por grandes mudanças. Porque nós temos aqui no nosso mundo hoje, vamos colocar, 161 anos de espiritismo aqui no nosso mundo, 1857, e nós estamos agora aqui com 2018. Então nós temos ali, nesse período de doutrina espírita, nós criamos instituições, nós criamos métodos de trabalho, métodos de estudo, mas muito ainda baseada no nosso ponto de vista. Tanto que nós percebemos que muitos centros espíritas trazem ainda grande dificuldade em se espiritualizarem pelos conflitos que existem entre os encarnados. Quantos grupos espíritas se rompem porque os médiuns não se entendem, porque os dirigentes não se entendem, porque o método de trabalho acaba sendo equivocado por causa de uma interpretação por parte dos trabalhadores? Então até mesmo os centros espíritas se tornarão também mais espiritualizados. Pode até parecer algo incoerente, mas nós vemos uma coerência muito clara dependendo do objetivo de cada instituição. Não a sua proposta. A proposta é levar a mensagem do plano espiritual, mas o trabalho nem sempre atinge seu objetivo, porque ele é feito de modo equivocado. Até mesmo aqui no nosso grupo de estudos não é diferente disso. Qual é a nossa intenção? Trazer esse ensinamento para que ele seja absorvido e nós, por consequência, modifiquemos o nosso trabalho. Agora, será que nós estamos atingindo esse objetivo? Eis aí a grande questão. O Arnaldo lembrou aqui, né, o homem não precisa do espiritismo, do espiritualismo, e sim da espiritualidade. Me parece que isso é de Emmanuel, né, mas seja de quem for, é uma palavra muito sábia, né, Arnaldo? Porque, na verdade, nós lembramos sempre, né, que todas as instituições, todas as religiões, não instituição, porque a instituição é igreja, é templo. Nós falamos de filosofia. Todas as filosofias espiritualistas são sustentadas, né, por
por crenças, por uma cultura, por uma tradição. Então, mas o objetivo dela é espiritualizar. Então, nós não podemos, por exemplo, dizer assim, quem que espiritualiza mais? A Igreja Católica ou o Espiritismo? Vamos colocar as cartas na mesa, aí a gente brinca de jogo de baralho, né? Eu coloco a minha carta de Chico Xavier, aí vem o outro e coloca a Madre Teresa de Calcutá. Aí o outro fala assim, mas eu prefiro o hinduísmo, bota a carta do Gandhi. E aí? Qual religião espiritualiza mais? Exatamente, então a proposta de espiritualização, ela é sempre muito nobre. Agora, quanto mais pura ela for, dentro daquilo que Jesus trouxe desde o seu início, mais efetiva ela vai se tornar. Só que podemos dizer que infelizmente isso aconteceu, não necessariamente pela nossa vontade, pela nossa intenção, embora essa intenção tenha acontecido. Mas nós acabamos contaminando essa filosofia mais pura com os nossos próprios interesses. Então nós fazemos o cristianismo à moda da casa. Então a doutrina católica, a doutrina evangélica, a doutrina espírita, cada doutrina hinduísta, a doutrina budista, judaica, umbandista, cada uma dessas doutrinas, elas acabam sendo praticadas pela visão humana. Porque é assim que nós fazemos. Isso mostra, claro, a nossa imaturidade. Imaturidade espiritual. Mas conforme nós vamos nos desenvolvendo, né, ampliando a nossa visão e também aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento, nós vamos então depurando. Então até mesmo, né, como é colocado por Leon Denis, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Mas é claro que o próprio Espiritismo também deve se transformar. Conforme nós os praticantes, também nos transformarmos, porque a ideia que nós colocamos seria assim, o Espiritismo é a melhor religião que tem. Então significa que os espíritas são as melhores pessoas do mundo? Será que nós teríamos a coragem e a pretensão de dizer isso? Porque nós somos espíritas, então nós somos superiores moralmente a todos? Que nós não falhamos, que nós não erramos, que nós temos o conhecimento pleno? O fato de nós percebermos que nós não temos esse conhecimento todo já mostra que o espiritismo ele é praticado então a partir do nosso ponto de vista. Se nós somos imperfeitos, nós praticamos de uma forma imperfeita. Porque não existe uma forma, você colocar um ser imperfeito para fazer uma coisa perfeita. Então não importa qual a religião, você pega assim um indivíduo, um homem, que traz ali as suas dificuldades, que traz ali as suas aflições, e ele é seguidor de uma religião. Ele segue de uma forma perfeita? Impossível, porque ele não é perfeito. Aí nós podemos dizer que a doutrina de Jesus era perfeita porque ele era perfeito. E ele sim mostrou de que forma que aquilo deve ser vivenciado. Porque eu posso dizer assim, se alguém espera conhecer a doutrina espírita na sua mais pura expressão, olhando para mim, ele vai cair do cavalo, porque eu não tenho condições nenhuma de mostrar a doutrina espírita na sua melhor forma. Não tenho capacidade, não tenho competência, não tenho valores. Não tenho grau evolutivo, o máximo que eu faço é o máximo que eu posso. Agora, esse máximo que eu posso está muito longe daquilo que de fato representa essa doutrina. E nós podemos dizer isso para todos nós. A doutrina perfeita no mundo perfeito. Como é que ela pode ser, então? O objetivo dela é nos impulsionar nesse crescimento. Didima, bom dia. O Brás colocou na evolução para o amor pleno. Leva tempo e nós estamos ainda, Brás, nos primeiros degraus. Agora que a gente começa a mostrar essa lucidez, esse entendimento para essa realidade espiritual. Voltando no nosso passado, a gente vivia aquilo que era o arroz com feijão, dentro das escolas espiritualistas. Fazíamos porque estava ali para fazer. Todo mundo fazia, eu também faço. Todo mundo segue essa crença, eu vou seguir também. Agora a gente começa a abrir os nossos olhos para algo maior. Arnaldo colocou, né, acredito que em função de maiores informações e melhor condição de transformar-se, a responsabilidade seja maior, e isso sim. Né, esse ensinamento para nós ele é importante, nos proporciona uma condição para evoluirmos com mais rapidez com relação a nós mesmos. Eu posso fazer uma comparação do que eu era antes do Espiritismo e o que eu sou depois do Espiritismo. Então ele me dá condições.
Agora, certamente eu poderia ter feito muito mais, com muito mais rapidez, com muito mais eficiência. Mas não se pode exigir de nós algo que nós não temos ainda condições. Mas nós temos ali o caminho foi apontado. Basta que nós tomemos então a nossa decisão. Temos responsabilidade maior, temos o conhecimento teórico, falta o principal, que é a nossa vontade, a nossa determinação. O Braz lembrou aqui, né? Lembro bem dos anos 50, né? Hoje já noto grande evolução no meio que nasci. É que também, Braz, né? Dos anos 50 para cá, o nosso planeta mudou muito, né? Não apenas em termos de comportamento, o que é óbvio, mas em termos de quantidade de pessoas. Isso tornou o nosso mundo um pouco mais agitado, né? Basta a gente lembrar, né? Você colocou dos anos 50. Pois é, então, basta você lembrar que nos anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 3 vezes menos pessoas do que nós temos hoje. É só pensar assim, ó, onde viviam 90 pessoas, só viviam 30. De lá para cá mudou tudo, quer dizer, encheu de gente, né? Sem falar, né, Brás, que você viveu nessa época dos anos 50 numa cidade pequena do interior. Né? Então é tudo muito diferente, né? Então é por causa dessas transformações que o nosso mundo vai passando, né, e a nossa própria transformação, que nós vemos realmente se houve uma evolução ou não. Pois é, o planeta, e cada vez mais, né? Vamos lá, Pretinho, bom dia. Vamos lá em frente, pessoal. Vimos aqui então isso que o Alexandre traz de ensinamento para André Luiz, né? E continua assim, né? Seus intérpretes fiéis serão, né, auxiliares preciosos da transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lugares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse a meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. Então eles chegaram naquela instituição, né? E André Luiz então estava ali adorando beber daquela fonte. Mas chegou a hora do trabalho, né? Do estudo, na verdade. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Então, olha só que a gente tinha comentado, esses espíritos, então, desencarnados, iam junto com os seus encarnados, né, com os seus entes queridos encarnados, para conduzi-los em processo de emancipação, para participarem desse grupo, né? Então, isso é que nós vimos aqui agora. Então, não eram apenas ali, né, aqueles participantes daquele grupo mediúnico, mas outros visitantes que vinham também, né, principalmente aqueles que Francisco, né, pediu autorização para levá-los também. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Faltam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. Então, percebendo, né, que o plano espiritual também tem horários, respeitando o nosso tempo aqui, porque nesse horário das 4 horas é quando nós começamos então a nos preparar para as atividades do dia. Então, às 4 horas, por exemplo, para muitos acordam às 5 horas para começar ali a se arrumar para o trabalho, outros 5h30, outros 6 horas. Então começam as atividades, né? É sim, Brás, quando tem toda atividade que é feita em intercâmbio com o mundo, do mundo espiritual com o mundo físico, é necessário respeitar-se horários e calendário.
Porque o pessoal vai dizer assim, mas para os espíritos o tempo é outro. Não, o tempo é outro para eles, mas se eles vão interagir conosco, há necessidade de ter essa afinidade das nossas agendas e dos nossos horários. Porque do contrário seria impossível, né? Nós não poderíamos participar e eles acabariam interferindo no nosso trabalho, nas nossas atividades. Continuando, vamos lá. E nós vemos muito isso também nas próprias reuniões mediúnicas, onde tem ali comunicação dos espíritos. O espírito chega de manhã, se dependesse dele, ele já falaria. Ele vai ter que esperar até o horário de começar o trabalho. E já trouxe para vocês aqui psicografias de espíritos que reclamam essa demora que eles têm que ficar esperando até a hora de começar o trabalho. Vocês se lembram, né? Um espírito que era até um tanto arrogante, ele dizia assim, eu estou aqui desde de manhã, por que vocês não começam logo? Vai ter que esperar até o momento do trabalho mediúnico iniciar. Não tem jeito. Então, 4 horas no máximo. E mostrando singular interesse de amigo, acrescentou, quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar no espírito de calma decisão que lhe é característico, recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou. Caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los então onde estiverem, replicou um instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Findo o trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Olha só que colocação essa. Se por acaso esses 2 colaboradores que estão atrasados estiverem envolvidos com entidades inferiores, eles vão ter que ficar lá, eles que optaram por isso. Se estivessem com pensamento elevado, ninguém causaria nenhum problema, ninguém teria ali condições de impedi-los. Mas a partir do momento em que eles, isso é uma suposição, em que eles estariam envolvidos por essas entidades, então, depois ali outros cuidados poderiam ser feitos, mas nesse momento eles vão ter que arcar com as consequências. Orquídea, boa tarde, bom dia. Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo meu ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Então Sertório ia em busca desses 2 companheiros e André Luiz, então, recebeu ali o convite para poder acompanhar. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandado com presteza. Todavia, satisfazendo minha curiosidade, Sertório explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Nós conversamos sobre isso ontem, vocês se lembram? Estudando o Livro dos Espíritos, falando sobre o sono e sonhos, nós falamos sobre, muitas vezes, esse extravasamento das tendências que nós carregamos, porque durante o dia tudo fica muito controlado. Nós temos ali um padrão moral para seguir aqui perante a sociedade, que durante a noite, quando nós então temos ali a nossa imaginação
à vontade, sem nenhum tipo de fiscalização do ambiente onde nós vivemos, e aí então nós fazemos o que nós quisermos. E muitas vezes nós vamos por caminhos bastante perigosos. Só para poder reforçar, então eu coloquei para vocês o caso de um livro que mostra um casal muito bem visto socialmente, um lar estruturado, um homem trabalhador, uma esposa também ali digna, trabalhadora, mas durante a noite ele então se desdobrava, ia para ambientes bastante negativos no campo da sexualidade, e ela se reclusava então num ambiente espiritual. Então havia esse contraste durante essa emancipação, em que cada um ia para um lugar diferente, embora durante o dia eles mantivessem ali a sua harmonia. E continua. Então aqui, como a gente viu, né, infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente e inconscientemente. É uma tendência natural, até pela própria ignorância que nós temos, né, dessa realidade espiritual. Porque para nós o sono é sono, você dorme, você acorda, você trabalha. Então o espírito acaba sendo apenas um objeto de fé sem muita convicção. Ou mesmo até um objeto, um elemento ignorado. Então, inconscientemente, valem-se então inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias, e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento, como a acoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. Sabemos que a escolha, em qualquer trabalho construtivo, não exclui a qualidade. E se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os seus filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, dignos de grandes tarefas, somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis, constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes encontrávamos-nos dentro do quarto confortável onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispirítico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-se-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente
enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório cercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, somos velhos conhecidos. E muito impaciente acrescentou: hoje à noite Vieira me chamou com suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que eu tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar deles semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos do sono, a fim de prestar-lhes os necessários esclarecimentos. Olá, Didima. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieiras fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo cujo corpo descansava em posição oriental e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. Agora, o que nós vamos perceber aqui, nessa conversa, né, que só que nós não podemos determinar que é um processo obsessivo, mas certamente é um processo de influência espiritual bastante negativo, provocando nele, então, essa aflição toda, né, com o espírito por quem ele tinha afinidade. Era alguém do passado com quem ele convivia, era alguém de quem ele falava mal. Esse espírito, então, não aceitando essa conversa, acabou estabelecendo essa ligação. E nós veremos aqui, então, essa explicação que esse espírito vai dar para Sertório, para nós vermos, então, o grau de inteligência que os espíritos têm. Porque a ideia de obsessão é um espírito ignorante, bruto, que quer fazer o mal. Cada um tem suas razões. E muitas vezes o espírito bastante inteligente pode até se encontrar cego com relação às verdades, mas ele está fazendo justiça do modo como ele compreende. Ele diz assim: o senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel, que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo-me certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até ao fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou: talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros.
e enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me com tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a sua má impressão que a cena me causava, e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades no momento, mas podemos socorrê-lo acordando-o. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso e estremunhando sob enorme fadiga e ouviu exclamar palidíssimo: Graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretexto de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Né? Então, como é comum acontecer, a gente come aquela feijoada na janta, né, Brás? Come aquela pamonha de sobremesa, vai deitar, tem um pesadelo e acha que a culpa é da comida. E aí mal sabe, né, que dentro do campo moral o indivíduo acaba depois criando as situações que vão afligi-lo de alguma forma. Né? Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou: Visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos penetrávamos noutro apartamento privado. Todavia o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, mas descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao nosso primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento, característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era do seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre. Nada pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem, Marcondes. É impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação.
não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando, irônica, acentuava: também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa, com as tentações provocadoras do plano inferior. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado perguntando sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu, não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibilizava-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui esse nosso capítulo 8, né? Um capítulo longo, inclusive. Estouramos aqui um pouquinho do nosso tempo. No plano dos sonhos. Então nós vimos ali uma ilustração bastante interessante daquilo que nós vimos ontem no Livro dos Espíritos, né? Trouxemos mesmo uma tentativa de trazer alguns exemplos para poder mostrar de uma forma mais clara e mais prática também a experiência de emancipação. Aqui nesse capítulo 8 ele veio perfeitamente trazer para nós ali um exemplo, né? Porque nós vimos ali pessoas encarnadas, vivendo no mundo espiritual, interagindo com espíritos, né? De modo positivo, como foi o caso daquele trabalhador
que ajudou o Antônio, né, aquela pessoa que se encontrava quase tendo um derrame, que nós vimos lá no capítulo número 7, como vimos também aqui os trabalhadores sendo levados ao plano espiritual para participarem desse estudo, como vimos também esses casos, né, de obsessão, que foi o caso de Marcondes que nós vimos agora, e de Vieira passando por aquela experiência dolorosa de influenciação, né? Então, fechamos por aqui esse nosso capítulo número 8. O nosso próximo capítulo vai ser o 9, mediunidade e fenômeno, né? Então provavelmente aqui já entramos nas instruções de Alexandre para aquele grupo de médiuns, né, com informações ali mais profundas, mais detalhadas, né, para o melhor aproveitamento desse trabalho por parte desses encarnados nas instituições aqui terrenas. Então, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso encontro de hoje, né, nos leva, sem dúvida nenhuma, a grandes reflexões, esses ensinamentos, quando fazemos uma avaliação, né, uma análise de nós mesmos, daquilo que nós vivemos. Como são os nossos dias? E já perguntamos também, e como são as nossas noites? De que forma que nós vivemos a nossa filosofia? Então, várias reflexões ficam vivas e acesas na nossa consciência